o assunto não era outro senão falar das coisas de Deus. Mas esse tempo ao qual nós estamos conversando nessa noite, que é o tema do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje, o tempo ele foi passando e as coisas elas foi mudando. Então hoje, dependendo do lugar que você chega, nem conversa tem, né? Então se você levar o celular ou cada um tem um celular na mão, aí que não tem conversa mesmo. Dentro de casa também, muitos lares hoje já não tem mais um bom diálogo, não tem uma conversa, não se ouve falar acerca das coisas de Deus. Por quê? Porque o povo, na sua maioria, não generalizando, estão muito ocupado, muito distraído, envolvido com tantas coisas. Então, nesta noite, Deus colocou no meu coração, então, esse novo projeto dentro do programa Verdade Absoluta, que é para nós termos, então, esta liberdade para conversarmos acerca das coisas de Deus. E dentro do nosso tema, pastora Viviane, voltando então agora aqui a nossa boa conversa, eu creio que Deus ele está nos direcionando nesta noite. Nesse segundo bloco desta conversa, eu gostaria de conversar com a senhora acerca de uma parte muito importante e que hoje tem destruído muitas vidas, muitas famílias, muitos ministérios, muitas chamadas que tinham tudo para ser lindo, maravilhoso, perfeito e engrandecer o nome de Deus. E o tempo de Deus e a nossa ansiedade. Vivemos um mundo acelerado, onde tudo precisa ser imediato. E a pergunta é o seguinte: como podemos aprender a esperar o tempo de Deus sem nos deixarmos levar pela bendita ou maldita ansiedade? Pastora, conta para nós aí. Isso. São tempos difíceis, tempos de guerra, né? Ansiosos, nervosos e, como foi falado já no bloco anterior, querendo tudo para ontem, sem paciência, né? Mas a palavra vai dizer que eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Eu costumo dizer, falo sempre para o meu povo lá, que a gente, para estar de pé, e a palavra também diz isso, que é bom que a gente esteja com pessoas que estejam, o pastor, acho que se não me engano, é o pastor Hermínio que diz assim, ó, ande sempre com um crente mais crente que você, né? Porque daí se você estiver ansioso, ele vai te acalmar, se você estiver caindo, ele vai te ajudar. E eu sempre digo para o povo lá assim, como é bom sentar e ouvir quem fala de Deus. Então, é de suma importância essa conversa. E nós só vamos tirar essa ansiedade de dentro de nós quando nós ouvirmos o Senhor e o Espírito Santo. Como é que a gente ouve? Às vezes alguém pergunta assim, não sei pro irmão, mas às vezes alguém diz assim, pastor, eu não sei quando Deus está falando comigo. Eu não consigo ouvir Deus falando comigo. E às vezes Deus está usando quem está do teu lado para falar com você, né? Para ser boca de Deus na tua vida. Por isso que eu sempre digo lá, ande com alguém cheio do Senhor, porque Ele vai te direcionar. Um homem e uma mulher de Deus, cheios da presença de Deus, por mais que ele esteja naqueles dias de guerra que a gente passa, como a gente falou aqui antes de entrar, né? Só tem dias que a gente quer desistir de tudo, né? Mas nós temos reserva. Quem ora tem reserva. Nós aprendemos na aula de teologia de sexta-feira que o nosso professor disse assim, o professor Rodrigo disse assim para nós, pessoal, nós temos que orar, orar, orar. Quando nós temos naqueles dias de líderes de torcida, a gente acorda assim, não, hoje eu vou pregar, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou visitar, hoje eu vou para a mão, vou expulsar demônio. Nesse dia, ora. Deus está te chamando, ora, ora. Porque quando chegar o dia mau, o dia da ansiedade, você vai ter reserva para usar. Então, eu creio que se nós estivermos bem alicerçados e andando com pessoas que também estejam ali tão fortes quanto nós vamos conseguir vencer a ansiedade. Porque se o pastor olhar para mim e dizer assim, pastora, vamos fechar a igreja? E eu estiver tão ansioso quanto ele e nenhum de nós tiver reserva, a gente vai fechar a igreja. A ansiedade vai nos combater e ela vai destruir o chamado de Deus na nossa vida, né? Se você e a Adri não estiverem em conjunto ali e um tiver mais com reserva que o outro naquele dia que você estiver ruim, ela vai dizer assim, olha, hoje eu não vou na rádio. Então eu também não vou, acabou aí. Então assim, a ansiedade se combate com o joelho no chão e com direção do céu. E estando com pessoas que também estejam nesse mesmo objetivo, que é glorificando e buscando a presença do Senhor.
a ansiedade, na maioria das vezes, ela caminha de mãos dadas com a precipitação. Então, é bem provável que quando estamos vivendo momentos de ansiedade, porque a ansiedade ela vem para todos, e se nós não temos esse domínio, que nem a senhora disse, essa reserva de oração, essa proximidade com Deus, ela nos domina e ela com certeza nos leva a tomar decisões erradas, escolhas erradas, nos precipitarmos acerca do tempo. Nós podemos nos enganar acerca do tempo, achando que é chegado o tempo de Deus e às vezes não é o tempo, entendeu? Aí nos enganamos e aí muitas das vezes, não vamos dizer que é tarde demais, porque sempre haverá um tempo para o recomeço, né, pastora? Enquanto nós estivermos aqui, né, papai diz que todos os dias ele nos dá fôlego de vida, enquanto nós tivermos fôlego de vida, o Senhor, ele está aí apto, né, a nos perdoar e a nos dar resistência. Mas também nós temos que ter um entendimento, que está escrito em Hebreus, se não me falha a memória, Hebreus 9:27, que o homem está sujeito uma vez só para morrer. Então nós não podemos esperar, hoje, né, não vou fazer agora. Muita gente diz assim, caminha na direção do Senhor. Porque se o tempo for agora, ele vai te dar a direção exata, que é agora, e essa ansiedade vai embora e você vai conseguir cumprir aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Veja bem, né, pastora, que numa situação como essa, agora me veio outra coisa aqui na minha mente, que a situação de estar parado ou caminhar, muitas vezes, mas não é a direção, nós temos a direção, que é a palavra do Senhor. Então nós temos aí mais de meio caminho andado se nós aprendermos a observar o que? A palavra do Senhor, a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é que nos dá a direção. Então, numa totalidade, na verdade, a gente sabe o que precisa ser feito. Exatamente. Entendeu? Então, o que a gente precisa? A gente precisa acertar o alvo. É saber realmente qual é o momento de conversar com alguém, saber o momento tanto que a própria Bíblia ela diz que nós temos um tempo, né, que nós temos que ser tardio para abrir a boca e falar, mas está sempre pronto para ouvir. Então nós temos uma direção que é a palavra do Senhor. Então é a palavra que nos aproxima de Deus e nos leva a orar. Eu não sei se alguém aprendeu a orar, porque até aprender é muito forte, porque a gente não sabe orar, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na verdade, a gente não sabe orar de um jeito certo. Precisamos o tempo todo ter a presença do Espírito Santo nos ajudando, nos dando direção, nos mostrando como nós nos apresentarmos diante do Pai. Então, nessa questão da ansiedade, o que leva nós a nos afastarmos desse conteúdo, do que está na Bíblia, nos dando uma direção certa, diante da ansiedade? Pastora, na sua opinião, o que faz com que a pessoa ela se afaste desse meio tempo, que é a palavra, que já é uma direção, e faz com que muitos aí façam loucuras? Eu creio que não olhar para a cruz, né? O primeiro objetivo, a palavra vai dizer que se nós estivermos com os nossos olhos fitados na cruz, nós estaremos direcionados, né? A ansiedade, ela traz sobre nós uma dependência. O irmão colocou muito bem, eu fiquei com isso na minha cabeça agora, às vezes nós estamos com uma expectativa no homem, às vezes nós estamos com uma expectativa em esperar de alguém, e aí a nossa ansiedade, ela não é suprida, e aí Deus toma a culpa disso tudo, né? Mas o Senhor não fez, mas Deus não fez, mas o Senhor tinha dito, mas o fulano errou. Quantas pessoas, por conta dessa ansiedade, desse anseio de reconhecimento de homens, de reconhecimento de status, estão se afastando de Deus, né? Estão saindo da presença de Deus, só que estão colocando a culpa em Deus. E eu sempre digo lá na igreja, o Senhor, ele não é culpado pelas nossas frustrações, até porque nós temos o livre-arbítrio. E a maioria das nossas ansiedades e decepções vem por conta de não ouvirmos a direção exata, que era o que o irmão colocou aqui, né? Exatamente. Nós não ouvimos a direção do Senhor. Aqui está a direção, a palavra está nos dizendo. É como o irmão disse, um manual que tem da saúde ao deitar, ao levantar, todos
Então, se alguém está fora do que está escrito aqui, com certeza ele vai andar ansioso porque ele não está direcionado. Né? O próprio Senhor Jesus, ele deixou registrado para nós que erra o homem por não examinar as Escrituras. Por quê? Porque está tudo ali. A Bíblia fala acerca de Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Os profetas, eles vêm falando acerca de Jesus. Sim. Então, a Bíblia, ela revela o verdadeiro propósito de Cristo na nossa vida. Só que o que falta? Falta nós examinar. A Bíblia diz que um povo é destruído por falta de conhecimento. Exatamente. E aí a gente pensa assim, pastora, é porque não tem o conhecimento ao nosso alcance? Não, é porque nós não aproveitamos o conhecimento. Se tu pegar um celular, né, irmão, e dizer assim para uma criança, assim, entra no Instagram, entra no Google, ela sabe. Agora, nós viemos agora da lá, né, de um grupo de jovens que está lá comemorando 4 anos, tinha crianças, e eu falei sobre isso lá. Eu disse assim, põe a Bíblia na mão de uma criança. São poucas as crianças que querem, porque nós estamos pecando nisso, irmãos. É por isso que nós temos que investir tanto em conhecimento, não tem mais aquele momento de escola bíblica na igreja. Não tem mais aquele momento de sentar, né? Porque se nós estivermos mergulhados aqui, nós não vamos ser tão ansiosos, porque nós vamos entender que nós esperamos com paciência no Senhor, nós esperamos a cura do Senhor, né? Amém, exatamente. Então, só completando, então, não é porque não está no nosso alcance esse conhecimento da palavra, é porque o povo, o Senhor, ele vai mais firme nessa questão, é porque o meu povo desprezou o conhecimento. Então as pessoas hoje têm no seu alcance, à sua disposição, a palavra de Deus, como eu já disse, que é a bússola do crente, é o que dá direção para o crente. O salmista, ele vai mais além e diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então muitas pessoas, elas andam em trevas, por quê? Porque têm desprezado ao longo de uma vida conhecer e prosseguir conhecendo a Bíblia, a palavra do nosso Deus.